O que te difere do ímpio? Sermão pregado na noite de domingo, dia 4/8 de 2024, na IBCB, sede de Capela de Santana. Salmo de número 1, versículo 4, parte A. Os ímpios não são assim. Antes de pregar nesta noite, como meu costume, eu gostaria que você imaginasse que Deus está falando particular com você. Esquece que estamos num auditório todo mundo junto. Em segundo lugar, gostaria que após esse sermão, que vai apresentar um paradoxo, ou seja, duas opções, você, diante da sua análise pessoal, identifique de que lado está. E se acontecer de detectar que está no lado pior, saiba que é para você este sermão e que a misericórdia de Deus te alcançou. Nesta noite, se porventura você se ver em cima do muro, eu também te convido a entrar na classe pior para que você se encontre com o tratamento de Deus, que a sua alma está com a sua alma nesta noite. E por último, você que depois de seu autoexame se encontrar privilegiado no melhor lado, receba esta palavra como incentivo, propulsão e força para continuar sua jornada para as mansões celestiais, pois, como diz o próprio Cristo, o céu é tomado à força. Desde a criação do mundo, Deus estabelece uma grande diferença e faz uma grande divisão quando Ele cria o dia e a noite. Me chama a atenção o texto bíblico de Gênesis capítulo 1, verso 14. Deus destaca esta divisão de luz e trevas, como que fazendo questão que as duas coisas não tinham compatibilidade. Nesses termos, a Bíblia é repleta de argumentação e passaríamos a noite aqui falando a respeito deste tema. De luz e trevas, e exemplificando com versículos bíblicos. Mas vou me deter apenas com dois. Efésios 5, versículo 8. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E João capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A Igreja de Cristo, todos sabemos que ela é a luz do mundo. E há uma distinção entre a igreja e o mundo, entre o salvo e o perdido, entre o ímpio e o justo. Os tempos áureos da igreja e com maior crescimento foram os tempos de maior perseguição, como por exemplo a igreja dos primeiros séculos, a qual era honra indizível para os cristãos que foram incendiados por Nero, pois o mundo odiava aquela igreja pela sua distinção. A luz que ela produzia era tão forte que o mundo não suportava, e odiava a igreja, pois havia uma notória distinção entre o santo e o profano. Tempos doidos e dolorosos foram os tempos em que a igreja foi aceita e abraçada pelo mundo. Após a pseudo-conversão de Constantino, o qual seus ministros eram semelhantes aos profetas que se assentavam à mesa de Jezabel, e era sinônimo de glamour e status fazer parte da igreja vendida e mundana romana. Tempos áureos novamente, quando Martinho Lutero, usado por Deus, apregou novamente uma distinção e separa o santo do profano, o quais aqueles cristãos agora chamados protestantes podiam dizer em alto e bom tom: não tenho a minha vida por preciosa. E assim, meus amados irmãos, eram mortos e degolados, pois as trevas não suportavam a luz. Quantas guilhotinas foram levantadas e quantas cabeças foram decepadas para que pudéssemos estar hoje aqui. Mas parece que a igreja da nossa geração não entendeu o recado, que há uma distinção do mundo e da igreja, que seja em qualquer dos aspectos, somos diferentes, não pode ter comunhão. Mas vamos para a aplicação prática desta palavra. Em primeiro lugar, para a análise, o justo e o ímpio sobre vários aspectos. E no final vamos aplicar uma escolha para saber de que fato nos distingue dos ímpios. Do ponto de vista moral, o salmista vai dizer que o prazer do justo está na lei do Senhor. Ora, meus irmãos, prazer aqui está relacionado com deleite, com desejo. O justo olha para a Escritura como um comilão olha para uma bandeja de bolo, ávido para colocar uma fatia em seu prato e se deliciar, pois ele encontra prazer em estar mergulhado em profunda reflexão, momentos de delícia ao meditar nas Escrituras do amado e nelas meditar de dia e de noite.
Durante a sua jornada de trabalho, a sua mente está envolvida com aquelas palavras que ele encontrou em sua pesquisa, e ele está desfrutando e aquilo está fortalecendo a sua alma. Eu pergunto para você nesta noite como está a sua relação com a leitura bíblica e a palavra, pois o texto que lemos diz não é assim com o ímpio. Quando chega numa reunião como esta, está ávido por ouvir a palavra ou se inquieta dentro de si, buscando uma oportunidade de dar uma escapadinha no banheiro, quem sabe tem uma cantina lá atrás, já aproveita para comer um pastel e, se bobear, nem volto mais para o culto. Quem sabe, enquanto prego nesta noite, você está pensando no que vai fazer depois do culto, e nem mesmo essa mensagem entra no seu coração, pois não se encontra lugar no seu coração para ouvir uma palavra. No ponto de vista social, como tem sido a tua relação e preferências? Tens encontrado alegria perene em se santificar e se separar das más conversações, como está em 1 Coríntios 15:33? Pois elas são como ferrugem, corrompem o bom costume. O justo não se assenta na volta dos escarnecedores e nem pede conselho para aqueles que são ímpios. Ele sabe, pois, que não pode confiar na sua oratória. Não é assim com o ímpio, pois ele se deleita em suas práticas mundanas e se alegra em escarnecer. Faça agora mesmo uma reflexão na sua vida. Passa a revista agora em suas atitudes e veja se em suas relações pessoais não está dando mais ouvido ao que o ímpio está falando do que o justo. Saiba, minha irmã, se pedir conselho conjugal para uma colega ímpia, está falando do que quando você pedir um conselho para uma colega ímpia, ela pode te levar a pecar em caminhos tortuosos, sem fim. Faça uma reflexão sobre você. Se não está mais zombando do seu irmão do que ajudando. Esses dias ainda descobri que tem um grupo de jovens que criou um grupo de WhatsApp para escarnecer de alguns irmãos e fazer até umas figurinhas engraçadas. Saiba, querido irmão, que neste caso eu tenho que mudar o teor do versículo. O justo não é assim. Paulo, quando vai escrever aos Coríntios sobre as más conversações, ele diz no capítulo 15, verso 34, alguns de vocês não conhecem a Deus, para a vergonha de vocês. Você vai à casa de Deus orar ou no seu quarto de oração com a mesma disposição de quando vai para um banquete? Você ama a Deus de tal maneira que possa trocar qualquer prazer e diversão para passar momentos de audiência com Ele? Ainda anda tão atarefado e tão envolvido com as coisas do mundo que tem sido um peso orar, e a prática piedosa você já tem esquecido? Ora, qual a sua relação com o mundo? Hoje, na nossa escola bíblica dominical, tivemos o privilégio de ver um homem que estava vivendo em um mundo cheio de perversidade, mas a Bíblia vai falar que o justo Ló, ele, todos os dias da sua vida, se oprimia dentro de si, pois não suportava mais o procedimento libertino daquele povo de Sodoma e de Gomorra. E ainda Pedro vai dizer mais que ele se sentia atormentado pelo que via e ouvia, pois tinha uma alma justa. Os ímpios não são assim. Eles não se afligem a sua alma, pois o seu prazer está no pecado, e ele lambuza como um porco jogado no barro. Diz uma história que jogaram uma ovelha tenra e preciosa no barro junto com um porco, e que após um dia foram ver, o porco estava bem à vontade, pois ali é seu local de conforto, e a ovelha coitada estava afligida com suas patas todas sangrando, pois queria ardentemente sair dali. Qual a sua atitude quando você peca? Se sente um lixo humano e a sua alma tem ardente desejo de se limpar, como que aquela sujeira te incomodasse? Glória a Deus, com toda a certeza de minha alma te convido a entrar na fileira dos justos, pois a Bíblia diz, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a se levantar. Amigo, os ímpios não são assim. Eles, quando pecam, fazem como Davi antes do arrependimento, tentam esconder um pecado com outro grave, com outro mais grave ainda, e assim não conseguem agradar a Deus. Por último, pergunto, como são tuas transações de negócios?
É transparente naquilo que compra e vende? Quando vai fazer uma negociação, não aceita suborno? É fiel nos teus contratos? Os ímpios, porém, não são assim. Vendem a lebre por gato. Eles são devorador, são como Acabe, que se apossa da vinha de Nabote, nem que seja por preço de sangue. Olha, o seu próprio umbigo como se fosse a única pessoa do mundo que tem que levar vantagem em todos os outros, não importa para você. Invade a casa da viúva e rouba a mesa do órfão. Seus olhos são famintos pelo prazer, a ponto de não poder ver a esposa do seu irmão, que a deseja em pensamento secreto e alimenta dentro do seu coração desejos obscuros que estão te matando dia após dia. Mas o texto, querido irmão, vai dizer que o justo, ele está firmado e plantado junto ao ribeiro. Ele não murcha. Ora, como temos visto os cristãos murchos no nosso tempo. Ele está bem arraigado e do seu fruto, no seu tempo, o justo é trigo de Deus e no seu tempo será colhido. Os ímpios, porém, não são assim. São uma palha, esperando ser queimado no dia da ira do Senhor. São um maldito joio que aparenta ser alguma coisa, mas no fim não tem nada, apenas pompa e formosura. Na verdade, são como aquela figueira sem fruto. Tem uma máscara, mas não passa de uma palha. Ainda nada se fez novo na sua vida. Como disse Paulo, ainda não conheceu a Deus. E se não acordar através da palavra, um dia acordará no Hades.